A história que inspira este relato é a de Maria e Marta com Jesus em Betânia, descrita no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos 38 a 42, um encontro que revela a tensão entre fazer muito e simplesmente estar aos pés do Mestre. Betânia era uma pequena vila próxima de Jerusalém, um refúgio de afeto onde Jesus encontrava repouso. Ali viviam duas irmãs conhecidas, Marta, diligente e prática, e Maria, contemplativa e sensível. Ambas amavam a Jesus, mas o modo como expressavam essa devoção era radicalmente diferente, e foi disso que nasceu uma das lições mais profundas sobre fé e prioridade espiritual. Naquela tarde de calor ameno, o ar carregava o aroma do pão recém-assado e o rumor distante das oliveiras balançando. Marta andava apressada pela casa, ajeitando travessas, misturando temperos, verificando lenhas. "Maria, vem me ajudar, por favor", gritava ela, enxugando o suor da testa com o braço. Mas Maria permanecia sentada no chão aos pés de Jesus, o corpo ligeiramente inclinado, os olhos fixos nele como quem via não apenas um mestre, mas o próprio portador da verdade eterna. O contraste entre as duas era palpável. Marta murmurava consigo: "Eu me desgasto", e ela fica aí, parada, ouvindo. Sentia um peso no peito, uma mistura de fadiga e sentimento de injustiça. Finalmente interrompeu a fala de Jesus e, com voz ofegante, disse: "Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha no serviço? Diz-lhe que me ajude." O mestre voltou-se para ela, e no breve silêncio que se fez, o lume das lamparinas pareceu mais intenso. Então, com ternura, ele respondeu: "Marta, Marta, você se preocupa com muitas coisas, mas uma só é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada." Esse momento ficou gravado não apenas na memória das duas irmãs, mas em toda a história da fé. Depois que Jesus se retirou, a casa ficou mergulhada num silêncio que não era vazio, mas cheio de sentido. Marta ficou parada olhando para as travessas, ainda fumegantes, para o chão varrido e a mesa enfeitada. Havia feito tudo para honrar o Mestre, mas percebeu que talvez não o tivesse honrado do modo mais importante. Maria se aproximou suavemente e a abraçou. Não havia reprovação em seu olhar, apenas compreensão. "Eu também me perco, mana", sussurrou. Marta respirou fundo e respondeu: "E eu preciso aprender a parar para ouvir como você ouve." Foi uma conversa simples, mas carregada de arrependimento e crescimento mútuo. Naquela noite, depois que todos dormiram, Marta saiu ao pátio e olhou as estrelas. O vento trazia o cheiro da terra molhada e o ruído distante dos pastores. Pela primeira vez em muito tempo, ela não pensou no que precisava fazer no dia seguinte, mas no que o próprio Jesus dissera. "Uma só coisa é necessária." A frase ecoava dentro dela com uma mistura de consolo e desafio. Marta entendeu que servir era bom, mas que servir sem ouvir se transformava em peso. Era como cozinhar sem provar o sabor. A fé exigia não apenas mãos, mas coração atento. Alguns dias depois, enquanto preparava uma refeição simples, Marta recordava o tom de voz de Jesus, sem censura, apenas cuidado. Maria estava ao seu lado ajudando, mas agora ambas trabalhavam em outro espírito. "Parece que o trabalho ficou mais leve", comentou Maria, sorrindo. "É porque agora ele não é o centro, e sim o reflexo", respondeu Marta, e ambas sorriram. Era a mesma cozinha, o mesmo pão, o mesmo perfume de azeite, mas o coração havia mudado. O lar de Betânia tinha se transformado num santuário da escuta e do serviço equilibrado. Se perguntássemos a Marta, anos depois, o que aprendeu com aquele dia, talvez dissesse que aquele breve olhar de Jesus a libertou da escravidão das preocupações. E se perguntássemos a Maria, talvez respondesse que aprendeu também com a irmã, que o amor contemplativo precisa se traduzir em ação. O encontro das duas atitudes se tornou, afinal, o retrato completo de uma alma devota, ativa, mas centrada em Deus, atenta, mas serena. Nenhuma das duas estava errada em essência. Apenas precisavam se integrar, equilibrar o fazer e o ser. Em muitos lares de hoje, repetimos a luta de Betânia. Corremos apressados entre tarefas, projetos, metas e notificações, e raramente paramos para simplesmente ouvir. Jesus ainda visita os corações, e muitos continuam distraídos enquanto poucos se assentam para discernir o essencial. Em cada minuto de silêncio que cultivamos, abrimos espaço para que Deus fale. E quando Ele fala, o mundo se reorganiza. O que parecia urgente se revela secundário. O que parecia pequeno ganha valor eterno. A história ensina que fé madura é aquela que serve com amor, mas que também descansa na presença divina. Não é preguiça nem descuido. É priorizar
priorizar o relacionamento com Deus sobre qualquer performance. Marta nos lembra a importância do zelo, Maria nos lembra a beleza da quietude e Jesus nos lembra que é o coração quem deve escolher. A boa parte não é roubar tempo das responsabilidades, mas colocar Deus no centro delas. Hoje, tantos vivem ansiosos, buscando respostas em listas intermináveis e jamais encontrando paz. O caminho de Betânia mostra outra direção: ouvir antes de agir, amar antes de falar, estar antes de fazer. Se cada um de nós aprendesse, como Marta, a reduzir o ruído interno e como Maria a inclinar o ouvido diante do Senhor, talvez veríamos os dias se tornarem mais leves e os desafios menos assustadores. A fé não elimina o trabalho, mas o transforma em serviço sagrado. Que cada coração inquieto encontre, como aquelas duas irmãs, o equilíbrio entre serviço e adoração. Que aprendamos a agir sem nos perder na pressa e a silenciar sem cair na inércia. Porque a boa parte, a presença de Deus, continua disponível a todos que desejam ouvi-lo. Que essa lembrança renove em você a coragem de pausar, escutar e recomeçar com propósito. Se essa história trouxe paz ou esperança ao seu coração, curta e compartilhe com alguém que precise lembrar que às vezes a melhor escolha é apenas sentar-se e ouvir.